Olá, meus irmãos! Hoje o nosso devocional é em Deuteronômio, capítulo 20. E aqui o Senhor vai dizer o seguinte: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Moisés está falando com uma nova geração que está prestes a entrar na terra prometida, ali diante de Jericó, diante do Jordão. E aqui Moisés está dando as últimas instruções e dizendo a esses que estavam ali, dizendo: olhe, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em números do que tu, não os temerás, não terás medo, porque eu sou o teu Deus. O que é grande em vocês não são os números, não são o que vocês têm, mas é o Deus de vocês que é vitorioso, que faz com que vocês vençam as batalhas. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizais diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a peleja por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Então Moisés está dizendo aqui: vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus está com vocês em todas as batalhas. Vocês não tenham medo. Não vai ter exército maior do que o Deus de vocês. E isso me faz lembrar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, quando o próprio apóstolo Paulo está falando aqui à igreja e fazendo relembrar os exemplos do povo no deserto. E ele vai dizendo aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 11, veja só, 11, 12 e 13. Ele diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja só, a nossa força não está em nós, mas no Deus que nós cremos. Nós somos como ovelhas. Ovelha é um animal vulnerável, é um animal frágil, é um animal que está ali precisando de proteção. Então qualquer ameaça é mortal para a ovelha. A ovelha, ela está exposta e ela precisa do pastor o tempo todo ali cuidando delas. Então, nós não conseguimos suportar tentação nenhuma. Veja só, quantas vezes você ficou preocupado, ou ficou sem dormir, ou ficou angustiado, ou ficou com medo de coisas muito insignificantes, mas para nós são coisas grandiosas demais que nós não conseguimos resolver, solucionar. Mas o nosso Deus está dizendo assim: as batalhas de vocês, quem luta sou eu. Não há tentação maior do que vocês possam suportar, porque o nosso Deus é maior do que toda a tentação.
Então, o nosso Deus é que luta as nossas batalhas, qualquer uma. O povo de Deus aqui era um povo vulnerável, era um povo fraco. Quem dava todo o poder e toda a vitória era Deus sobre a vida deles. E eles tinham que ser lembrados o tempo todo disso. Eles eram escravos, eles estavam aprisionados no Egito. E o escravo, ele não tem acesso à arma, ele não tinha acesso também a ferro para não ter perigo deles pegarem aquele ferro e transformarem em arma. Escravo, eles não podiam se reunir com muita gente para que não parecesse ali que fosse uma reunião para fazer algum tipo de revolução contra o Egito. Então, era um povo desagregado, era um povo que não tinha união. É tanto que nós vemos lá quando Moisés, depois que ele matou o egípcio ali, porque estava ferindo um israelita, no outro dia Moisés volta ali e 2 israelitas estavam brigando. Moisés disse: não façam isso. E aí eles olharam para Moisés e disse: quem instituiu você como juiz entre nós? Então era um povo desagregado, não eram unidos, era um povo fraco, escravizado, eles não tinham acesso à estratégia de guerra. Então eles estavam vulneráveis a qualquer tipo de povo. E assim somos nós também, vulnerável a qualquer tipo de aflição. Um pequeno vírus nos derruba. Qualquer coisa tão insignificante pode tirar a nossa paz. Mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer tentação que possa nos vir, de qualquer tribulação. Por isso, Paulo vai dizer que não nos vem nada que nós não venhamos a suportar por causa do nosso Deus. Então, cuidado com aquele que pensa que está em pé, cuidado com aquele que confia em cavalos, cuidado com aqueles que confiam em carros, para que não caia. Paulo diz aqui: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, cuidado. E ele continua aqui no versículo 5. Ele diz, versículo 4: pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. É o Senhor que está diante de nós. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo... Então aqui os oficiais estão aqui falando ao povo. Veja só, Deus está dizendo que aqui tem ainda um exército pequeno, fraco, que vai encarar um povo grande e maior do que eles. E Deus ainda está dizendo: olhe, quem tem uma casa e ainda não desfrutou dela, vá lá, volte, vá cuidar da sua casa. Não precisa pelejar, porque não é a quantidade de gente, não é a força de vocês que vão dar a vitória, sou eu. Então descanse, vá lá e desfrute da sua casa. Quem está para se casar e ainda não casou, vá lá e desfrute, para que não venha outro e desfrute no seu lugar. Deus está dizendo: vá, não se preocupe. Não é a quantidade de homens, não é a força dos homens, não é a estratégia dos homens que vão fazer que vão trazer a vitória. Deus aqui ainda está enfraquecendo ainda mais o seu exército, para mostrar
quem dá a vitória é Deus. É Deus quem dá a vitória. Deus ainda está mandando aqueles que têm algum tipo de compromisso que ele vá lá e resolva, não precisa sair para peleja. E ainda tem uma outra condição aqui que diz assim: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Veja só, ele diz: quem é que está com medo? Quem está com medo não precisa sair para a guerra. Para que você não contamine o exército e tenha mais gente contaminada com esse medo, fique. Não preciso da sua força, da sua presença lá, porque é Deus quem dá a vitória. E coragem, meus irmãos, não é uma coisa natural nossa, é uma coisa que nós só temos coragem em Deus. A coragem está na certeza de que o nosso Deus está conosco, que o nosso Deus luta as nossas batalhas. A coragem está nas promessas de Deus e não na nossa capacidade. Então, coragem não é uma coisa natural do ser humano, mas é uma coisa que nós passamos a ter a partir de que confiamos em Deus. Quando Deus diz a Josué: coragem, tenha coragem, seja corajoso, né? Não tenha medo, porque eu estarei com você o tempo todo. A coragem é a confiança em Deus. Quando Paulo constantemente pede à igreja intrepidez, coragem, ousadia para falar do Evangelho. O próprio Deus diz a Paulo, lá em Atos capítulo 23, versículo 11, veja só o que o próprio Deus diz a Paulo: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, Paulo, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então o próprio Deus dizendo aqui a Paulo: coragem, Paulo, que a batalha ainda não acabou, Paulo. Do mesmo modo que você testemunhou e falou em Jerusalém, você irá falar também em Roma. Então a coragem, ela não está em nós, mas a coragem está naquele que nos envia. Coragem é dada por Deus a nós. Então, aqueles que não estão confiando, aqueles que ainda não estão firmados no Senhor, aqueles que ainda não têm clareza em Deus, não precisam sair na batalha. Fiquem, mas aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, aqueles que foram revestidos de toda a autoridade que foi dada a Cristo, e é para que indo façam discípulos na autoridade de Cristo, na coragem que Ele nos dá, na ousadia que Ele nos dá para pregar o Evangelho. Paulo diz lá em Romanos: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de muitos. Então, a coragem está em Deus, naquilo que Deus nos preparou, naquilo que Deus nos capacitou para prosseguirmos para o alvo, para prosseguirmos caminhando, peregrinando para a nova terra, para a nova Jerusalém. E ele diz assim, versículo 9: quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães do exército para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas,
todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Ou seja, aquele povo passará a trabalhar e pagar impostos a vocês. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, quando chegares ali e sitiares a cidade e falares com eles e eles abrirem as portas, vocês entram em paz. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás. Vocês agora, elas não abriram a porta, vocês cercarão a cidade e ficarão ali. Não entrará mais comida, não entrará mais nada para aquela cidade, até que ela se renda. Então, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos, porém das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás em vida tudo o que tem fôlego. Aqui Deus está falando assim, as cidades mais longe, aquelas que vocês saírem para guerrear com ela e não forem aquelas cidades que foi dadas os limites para que vocês possuam, vocês farão com ela desta maneira. Vocês chegam com paz, se eles entenderem essa paz e se tornarem agora vassalos de vocês. Mas as cidades que foi dada para vocês, para que vocês possuam, vocês não vão deixar nada, para que vocês não venham a ter as mesmas práticas pecaminosas que este povo teve antes de vocês, porque eles estão sendo expulsos da terra justamente por causa dessas práticas pecaminosas. Ou seja, se vocês não expulsarem todos da terra, vai que vocês ali precisem, acabou a água do poço, e aquele da terra vai dizer, essa água aqui acaba todo ano. Você tem que fazer um altar do lado dela, para que a água volte a jorrar aí, para que você volte a ter água. Então, para que o povo não contamine vocês com a prática que eles tinham antes na terra, mas vocês vão entrar na terra para serem o meu povo, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo santo que possui a terra. Por isso vocês não podem deixar ninguém que tenha fôlego na terra, para que vocês não se contaminem com eles, fazendo e praticando as mesmas coisas que eles praticavam na terra. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os aveus e os jebuseus, para que não vos ensinem, tá vendo? Para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações. É justamente isso. Se eles tivessem alguma dificuldade na terra, e se tivesse ali um heteu, um amorreu, um cananeu, um ferizeu, um heveu, um jebuseu ali, e eles tivessem alguma dificuldade, eles iam chegar ali e dizer, olha, deixa eu te ensinar aqui a lavrar essa terra. A gente tem que fazer um altar, a gente tem que queimar incenso, a gente tem que oferecer ao Deus Baal, a gente tem que oferecer ao Deus tal, e quando você terminar e dedicar isso tudo, aí a terra vai dar fruto,
a chuva vai cair, o poço vai voltar a dar água, as suas esposas vão ter filho. Então, quando vocês tiverem alguma dificuldade na terra, vocês vão cair na armadilha de querer que eles ensinem a vocês o que devem ser feito. Mas pelos contrário, os ensinamentos deles levaram para a morte, para a expulsão dessa terra. Mas o que vocês estão aprendendo é vida. Vocês estão aprendendo de mim. Vocês bebem de mim. Eu que dou a chuva ao seu tempo. Eu que faço frutificar. Eu que faço jorrar água nessa terra. Então, não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarieis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele um machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti. Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. É isso, meus irmãos. Aqui Moisés está falando com o povo a maior estratégia de guerra deles. Ou seja, quando vocês saírem para pelejar, não se amedronte, não fiquem com medo, coragem. Os medrosos, aqueles que estão com algum compromisso, aqueles que têm alguma dificuldade, fiquem. É uma estratégia de enfraquecer o exército, porque não está na força humana, na capacidade humana, mas está na força do nosso Deus. O nosso Deus é que luta as nossas batalhas e nós descansamos em Deus. Então, a coragem está em Deus e nós lutamos todas as batalhas em o nome de Jesus. Descanse em Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, para que te vá bem, porque Ele é quem sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável para a tua vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por tudo. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, Senhor. Nós vemos aqui, ó Pai, para nos entregar a Ti e dizer que nós confiamos completamente no Senhor. Não há nenhuma tentação que nós não possamos suportar por conta do Deus grande que Tu és, ó Pai. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, então não há nenhum problema, ó Pai, que eu possa enfrentar que seja maior do que o meu Deus. O meu Deus é maior do que tudo, por isso eu tenho coragem. A coragem está no meu Deus e não na minha capacidade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estaremos juntos aqui lendo Deuteronômio capítulo 21. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Grande abraço.